qual é a base estrutural das teorias humanistas, você vai ver da seguinte forma. De um lado, você vai ter o essencialismo, do outro lado, você vai ter a fenomenologia. Olhe bem, eu tenho o método fenomenológico e eu tenho, do outro lado, eu tenho a concepção de homem, que é o essencialismo. Dentro do essencialismo, eu tenho os teóricos, tenho os filósofos do essencialismo. Do outro lado, uma concepção fenomenológica, que vai dar origem a um método, eu tenho Franz Brentano, olhe bem, Franz Brentano, que é o criador da fenomenologia, e eu tenho Edmund Husserl, que é o criador do método, ou seja, ele pegou a ideia do Brentano e transformou no método, o método fenomenológico. Obviamente, o que eu tenho? Essas duas estruturas epistemológicas, teóricas, que têm uma concepção do homem, filosóficas, vão dar origem a uma contextualização dentro da psicoterapia, onde há uma influência sobre os psicoterapeutas existencialistas europeus. Olha só, os psicoterapeutas fenomenológicos existenciais europeus. Logicamente, eu tenho aí, né, entre uma concepção e outra, da perspectiva da fenomenologia, eu tenho a escola da Gestalt. Não é a questão da gestoterapia, né? Não surgiu ainda. Eu tenho o quê? Eu tenho na década de 20, como influência da própria fenomenologia, eu tenho uma escola da Gestalt. Eu indico este material aqui para uma leitura mais precisa, Sistemas e Teorias em Psicologia. Esse livro é muito bom, muito coerente, chamado da editora Cultrix. Eu não sei se encontra mais à venda, mas pode ser encontrado em sebo, né? Do Melvin Marx, tá? Sistemas e Teorias de Psicologia. Ele conta toda essa história que eu estou falando para vocês. Então, nessa perspectiva, eu tenho o quê? Eu tenho, a construção da escola Gestalt, da psicologia Gestalt, com Kuhler, Wertheim e Kafka, e, posteriormente, eu tenho Kurt Goldenstein também, já o médico trazendo a concepção da Gestalt para a área da chamada da psicologia organísmica, ou seja, Goldenstein, criador da psicologia organísmica. Então, Kurt Goldenstein tem um livro muito bom, quem tiver acesso pode ler, chamado O Organismo, onde ele conta toda a construção e a perspectiva da psicologia organística. Isso ainda já na segunda metade da década de 20. Bom, o que acontece? Essa perspectiva vai originar os psicoterapeutas europeus, existencialistas europeus, que vão influenciar a construção das teorias humanistas, ou seja, da psicologia humanista norte-americana, onde estão os psicoterapeutas existenciais, fenomenológicos existenciais norte-americanos, onde nós herdamos muita coisa. Entre os terapeutas você vai ter o quê? O próprio Carl Rogers, você vai ter o Rollo May, você vai ter aí o Andras Andial, você vai ter na perspectiva, né, de uma outra teoria humanista, o Kurt Lewin. Olha só, você vai ter o Maslow, lá na Europa, você vai ter o Ludwig Binswanger. O Binswanger tem esse livro aqui, chamado Três Formas da Existência Malograda. Ludwig Binswanger. Só uma observação. O Binswanger, ele foi amigo pessoal do Sigmund Freud. Amigo pessoal. Psicanalista inicialmente, mas ele rompe com a psicanálise e vai encaminhar, vai enveredar pelo existencialismo, tanto que a estrutura da terapia criada por Ludwig Binswanger vai ser voltada para uma perspectiva existencial. Olha só, e o que é interessante, o Ludwig Binswanger, ele vai romper com a psicanálise, mas tal era o respeito do Freud pelo Binswanger que Freud não rompeu a amizade com ele. Lembre-se que você vai olhar a estrutura psicanalítica, Freud rompeu com todos aqueles que deixaram o movimento psicanalítico, de Jung a todos os outros que abandonaram, na sua perspectiva. Você vai ter aí o próprio Fritz Perls, apesar que o encontro Perls com Freud foi muito restrito, foi muito pouco, conversado sobre cerca de 40 minutos.
O Perls conta essa história no livro Escarafuchando Fritz Dentro e Fora da Lata de Lixo, a autobiografia do Perls. E que é interessante é o seguinte, você vai ter também na Europa o Beuys, o medrado Beuys, você vai ter na Europa outros existencialistas, né, numa perspectiva ainda de construção, né, de uma terapia. Você vai ter o Moreno, né, que a teoria do Jacob Moreno é fenomenologia pura, né, o teatro da espontaneidade proposto pelo Moreno, inclusive influenciou muito o Perls. Você vai ter o próprio Reich, né, na Europa, né, no primeiro momento psicanalista, depois já rompendo com a psicanálise e já rompendo com vários outros teóricos da época, né, justamente por trazer o corpo para a terapia. E essa construção vai fazer com que nós possamos ter o surgimento de diversas abordagens em psicoterapia. Eu não estou falando em abordagens teóricas em psicologia. Eu estou falando de abordagens teóricas em psicoterapia. Hein? Então você vai ter a logoterapia do Frankl surgindo com viés, muito pautada numa visão cristã. Você vai ter diversos outros teóricos construindo modelos. Olha só, o próprio Otto Rank, que eu me referi em aulas anteriores, criando a terapia da vontade, influenciando o Carl Rogers. Então você vai ter o quê? Você vai ter uma ideia, né, fenomenológico, essencial, permeando vários contextos intelectuais da época e vários teóricos e pensadores, e esses pensadores começaram, né, a migrar para os Estados Unidos. Tudo isso devido à Segunda Grande Guerra Mundial, que é importante compreender e situar, né, a situação da Europa na época para o mundo da psicologia também. Né? Lembre-se que Freud também foi altamente afetado. Freud precisou sair de Viena, não queria sair, mas saiu de Viena através de Marie Bonaparte, onde ela levou o Freud inicialmente para Paris, depois conseguiu ir para a Inglaterra.